Olá, bom dia! Muito, muito, muito bom dia para você que chega aqui em nosso Café com Fé. Que bom podermos começar mais uma semana juntos, juntas, aqui nesse nosso pedacinho despretensioso de reflexão, para a gente poder começar a semana aí pensando com alguma luz, quem sabe, algum insight que possa nos ajudar neste grande desafio que é navegar neste mar chamado vida. E que vamos e convenhamos, sempre é um desafio, principalmente para os marinheiros incautos, ou as marinheiras incautas. Afinal de contas, o mar, ele não é algo que fica estável, né? O mar tem hora em que ele está na calmaria, daqui a pouco ele começa a dar uma ondulada, ele vai ali balançando. Daqui a pouco vem uma tempestade, o bicho sobe, o bicho desce, o bicho sobe, o bicho desce, o bicho sobe, o bicho desce. Se a gente não tiver com a mão direitinho ali no barco, no timão, a embarcação pode virar. Então, navegar no mar da vida é um delicioso desafio. E hoje nós vamos conversar sobre o desafio de fazer escolhas. Antes, eu quero apenas agradecer a sua presença e pedir a você, caso você goste aqui desse nosso café, desse nosso bate-papo, que não esqueça de dar o teu like aqui, ó, esse joinha aqui, nessa mãozinha aqui embaixo, porque ela é muito importante, para que o YouTube reconheça que esse conteúdo é relevante e que vale a pena ser mostrado para outras pessoas. Então, quanto mais você assiste, dá o like e compartilha esse conteúdo com outras pessoas, mas o YouTube reconhece este conteúdo como algo que vale a pena ele mostrar para mais gente. Então, é a maneira que a gente tem de ajudar com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Mas hoje nós escolhemos falar sobre o desafio de fazer escolhas. Você já teve que fazer alguma escolha na sua vida? Eu tenho certeza que várias vezes, não é? Nenhuma nem duas. Nós estamos sempre tendo que tomar decisões. Nós estamos sempre tendo que fazer escolhas. A vida é um eterno campo de aprendizado e as escolhas fazem parte deste aprendizado. O grande problema para nós, seres humanos, é que a gente sempre quer ganhar. Lógico. Ninguém quer fazer uma escolha para dar errado ou para perder, é lógico. Mas toda escolha, ela não vai ter 100%, como é que eu vou dizer, de só acertos, ou 100% só de coisas boas. Para eu escolher uma coisa, eu tenho que abrir mão de outra. Para eu optar por isso, eu vou deixar de escolher aquilo. Aquilo tinha benefícios, aquilo tinha opções, aquilo tinha talvez algo que eu já conhecia, que teoricamente era muito seguro. E isso aqui, não. Isso aqui, para mim, é uma novidade, é um desconhecido. Tem vantagens, também vai ter desvantagens. Onde é que eu quero chegar com isso? É que toda escolha ela tem vantagens e desvantagens. Não tem como a gente fazer uma escolha e só ter vantagem, é impossível. Toda escolha, toda opção que a gente faz significa abrir mão de alguma coisa. E muitas vezes é esse desafio do abrir mão que para nós é difícil. Eu não sei para você que está aí me assistindo, mas para mim, eu tenho uma coisa muito grande com segurança. Sempre tive. Desculpa. Durante muito tempo da minha vida, eu era muito avessa a desafios que me tirassem da minha zona de conforto. Então, aquilo que me parecesse inseguro, que eu não sentisse segurança, eu não escolheria e eu não faria. Mas não é assim que as coisas caminham, não é mesmo? E aí a vida foi me dando aquelas sacolejadas, aqueles baculejos, como a gente costuma brincar aqui no Nordeste. E
foi me sacudindo de um lado para o outro. Tinha hora que eu me sentia o próprio caroço de pitomba em boca de banguela, ou seja, assim, um lado para o outro. Situações muito difíceis. E aí a vida vai te sacudindo e você vai tendo que aprender a navegar no meio do oceano sem você saber, não tem chão para pegar, o seu chão não toca ali, você vê que está muito fundo, você olha para um lado, não vê bota, e você olha para o outro lado, não vê bota, você olha para um lado, não está vendo terra, e você não sabe para onde é que você vai. Vou afundar. E aí você descobre que você não afundou. Aparece um bote de salvação, aparece uma embarcação que ali socorre e você volta a caminhar. Mas eu estou brincando com essa analogia, mas para dizer para você que em muitos momentos da minha vida eu fui sacudida para quebrar a minha rigidez e para quebrar as minhas crenças. E não, isso não foi fácil. Ainda não é. Eu ainda tenho, hoje menos, ou pelo menos hoje de uma forma mais consciente, eu ainda tenho algumas ideias meio rígidas, assim, ainda que me paralisam, mas hoje é engraçado. Vejam o que é amadurecimento e aprendizado. Quando eu tenho uma fala, às vezes, muito enfática sobre alguma coisa, depois eu paro e digo, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E daqui a pouco eu já estou me vendo no viés da dúvida. E hoje eu estou muito mais amando ter dúvidas do que necessariamente ter certezas. E eu vou descobrindo que viver é um eterno caminhar. E que esse caminhar significa fazer escolhas. E aí, eu decidi trazer esse tema para nós, mas não assim aleatório, e fui buscar ajuda com os universitários. E aí eu estou trazendo o meu querido Hamed nesta obra que eu amo de paixão, uma obra que tem uma importância muito grande na minha vida, pelo momento em que ela me chegou, que se chama Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, um livro do Hamed, pelo Francisco do Espírito Santo Neto, e que ele tem um capítulo aqui justamente que fala sobre escolhas. E a gente vai usar esse capítulo hoje como base para esse nosso bate-papo aqui do Café com Fé. E ele começa com uma passagem bíblica que eu acho linda, uma das coisas que eu mais acho linda, apesar de eu morrer de medo dela. A gente ainda tem a dificuldade, né, gente, às vezes, de confiar 100% na divindade. E quando eu leio essa passagem, ela é um convite total a nos entregarmos na mão de Deus, na mão divina, nos caminhos que Ele deseja para a gente. Que diz o seguinte, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Lucas, capítulo 12, versículo 28. É bem forte nessa passagem. A gente se colocar na mão de Deus, que faz parte daquela mensagem do olhar e os lírios do campo. E aí Hamed começa dizendo o seguinte, a qualquer instante cada um de nós tem a possibilidade de reescrever o texto, de reelaborar o conteúdo do livro da própria existência. É compreensível resistirmos ou ficarmos receosos quando a vida nos solicita tomar uma decisão. Mas não podemos nos esquecer de que os amanhãs cuidarão de si mesmos e que o importante é vivermos bem o dia de hoje. Disse Jesus, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. O procedimento utilizado diante de cada fato ou acontecimento influenciará de modo incontestável nosso desenvolvimento futuro e, acima de tudo, determinará a nossa qualidade de vida no presente. Parando rapidinho aqui, só para a gente pensar um pouquinho nisso, essa passagem bíblica ela é muito bonita, e ela é muito profunda, e ela nos fala nos jogarmos na confiança dos caminhos que Deus coloca para nós. E eu, mais do que ninguém, sei como é difícil isso. Talvez você que esteja aí me assistindo, assim como eu, queira ter o controle de tudo. Queira ter o controle dos próximos passos, de como as coisas vão acontecer, de que as coisas não vão dar errado. É óbvio
que nós precisamos trabalhar com planejamentos. A nossa vida não pode ser uma coisa assim, ao Deus dará. A gente precisa saber para onde a gente quer ir. A gente precisa sentir qual é o nosso rumo. Mas, às vezes, a maneira como este rumo que a gente define, anseia, ele vai se consolidar, a gente só vai descobrir quando a gente coloca o pé na caminhada. Nem sempre vai dar para a gente planejar tudo. Hoje, nós temos um trabalho aí de coachings, de mentores, que nos ajudam a traçar linhas, a traçar metas, para a gente chegar onde a gente deseja. E é fato. E isso é necessário. Porque eu preciso internamente sentir aquilo que eu desejo fazer. Eu preciso sentir aquilo que eu anseio para a minha vida. O que é que eu desejo? O que é que eu intenciono? Para, a partir disso, eu poder mobilizar as forças e as energias necessárias para que elas convirjam, que elas possam convergir para me levar para o ponto que eu anseio. Algumas vezes, nós tomamos essas decisões não como é que eu vou dizer, pelos motivos corretos. Nós tomamos essas decisões de formas impensadas, sem ouvir a nossa alma, por medos, por inseguranças, por não nos acharmos muitas vezes aptos ou passíveis de tomar essas decisões. E aí, quando a gente vai ver mais lá na frente, aquele caminho que foi escolhido, a gente sente que não era o caminho, não dá certo, a gente se sente infeliz, e aí a gente vem e diz assim, eu escolhi errado. Será? Ou será que a gente precisava daquele aprendizado para a gente saber que aquele caminho é exatamente o que a gente não deveria seguir? E que a gente também aprendeu alguma coisa ali, porque, veja só, todas as escolhas trazem aprendizados. Mesmo aquelas que frutificam, ou aquelas que frutificam durante um tempo e depois de um tempo elas secam. Isso não quer dizer que aquilo deu errado, quer dizer que nós, naquele momento, fizemos uma escolha e que a gente tem que tirar daquela escolha o aprendizado. Se o aprendizado foi tirado, deu certo. Não deu errado. A gente tem uma mania de negar e dizer que uma coisa deu errado porque durou pouco, ou porque depois de um tempo a gente abandonou. Não. Naquele momento foi o que a gente deu conta de fazer e de escolher, e aquela escolha nos trouxe um aprendizado. Se trouxe um aprendizado, se você cresceu com aquela experiência, se você aprendeu alguma coisa, se você aprendeu principalmente o que não escolher, deu certo. E aí a gente muda de caminho de novo. E a vida é um eterno mudar de caminhos. E aí ele diz que o procedimento utilizado diante de cada fato ou acontecimento influenciará de modo incontestável nosso desenvolvimento futuro e, acima de tudo, vai determinar nossa qualidade de vida no presente. Então, gente, escolher não é uma coisa fácil. E essa escolha, esse rumo que a gente toma, ele vai trazer uma série de desafios para nós, principalmente desafios internos, que a gente geralmente foge muito deles, a gente não para ouvir o que a nossa alma está dizendo, a gente não escuta, e quando a gente vê, a coisa está complicada, porque a gente muitas vezes não ouviu o recado que o nosso coração estava dando. Vamos mais para frente um pouquinho. A Med continua dizendo para a gente: decidir qual o melhor momento de aceitar ou discordar, conceder ou renunciar, ir junto ou retirar-se. Não é tão fácil quanto pensamos, pois fazer escolhas apropriadas requer um trabalho interior intenso ao longo do tempo, alicerçado sobre exame paciencioso e reflexões constantes. E é mesmo. Escolha, gente, não é fácil. Minha gente, como é difícil. Tem algumas pessoas que elas escolhem muito fácil, elas vão pelo ímpeto, é isso, vai, pá. Não deu certo, tá tudo massa, vou para o outro lado. Tem pessoas que têm uma capacidade de resiliência fantásticas. Eu admiro com uma profundidade imensa quem é assim. Para outras pessoas, talvez, que sejam mais similares a mim, fazer uma escolha é quase um parto a fórceps.
Você tem que fazer uma opção, muitas vezes, entre algo que você considera seguro e algo que você considera inseguro. Uma aventura é muito difícil. Mas ele fala, Hamed, aqui, de uma coisa muito importante. Pois fazer escolhas apropriadas requer um trabalho interior intenso ao longo do tempo, alicerçado sobre exame paciencioso e reflexões constantes. Vejam o que ele diz ainda. Optar por decisões convenientes é o resultado de um exercício contínuo de afinação com a vontade de Deus, que reside em todas as criaturas. Ela, a Imago Dei, representa um livro sagrado que deve desvendar-se no íntimo de cada um. Tem por fim atrair o ponteiro da bússola interior, que indica o norte, o porto seguro, na travessia do mar da existência. Todos aqueles que sintonizaram com essa bússola interna conquistaram a fé raciocinada, o senso crítico, a uniformidade no proceder, o nexo causal e a coerência de pensamentos. Gente, o que ele está falando para a gente aqui é de autoconhecimento. O que Hamed fala como essa bússola interior, ouvir a voz de Deus em si, é você ouvir o que a sua alma está dizendo. É você exercitar diariamente ouvir-se. Ouvir o seu eu, ouvir os seus sentimentos, ouvir as suas emoções, ouvir aquilo que o teu íntimo fala, aprender a ouvir esta voz, aprender a identificar esta voz, trabalhá-la e se colocar a caminho com ela. Então, quando ele diz para a gente, optar por decisões convenientes é o resultado de um exercício contínuo de afinação com a vontade de Deus que reside em todas as criaturas. Onde está a vontade divina em nós? A vontade divina está no nosso coração. Naquilo que toca nossas almas, naquilo que aquece o nosso ser, que aquece a nossa vida, naquilo que nos dá cor, que nos dá brilho nos olhos, daquilo que nos dá vontade de levantar todos os dias da cama. Alguns de nós tivemos que abrir mão de muitos sonhos, por necessidade. Alguns para fugir de casa, muitas vezes de famílias rígidas e muito autoritárias, fugiram, principalmente mulheres, através do casamento. O casamento foi a porta de liberdade para elas irem para o mundo. Para algumas foi porta de liberdade, para outras foi sair de uma prisão para outra. E muitas dessas mulheres abriram, por exemplo, mão de sonhos. Sonhos profissionais, sonhos pessoais. E não conseguiram realizar esses sonhos. Algumas se adaptaram bem à nova realidade e viram naquela nova realidade um novo mundo e foram felizes. Outras, não. E começaram a se sentir infelizes nesta outra realidade, nesta outra gaiola de ouro em que elas entraram. Alguns homens também, por necessidade, também às vezes tiveram que abrir mão de sonhos. E alguns se adaptaram, outros não. Mas tem um momento da vida em que a nossa alma começa a falar. Por mais que a gente queira deixá-la caladinha, botar um tampão na boca dela. Mas ela fala. Ela fala não, ela grita. E ela começa a falar para a gente que alguma coisa não está legal. Alguma coisa está errada. E a gente não vai percebendo e a gente vai adoecendo. E quando a gente mal percebe, as coisas estão de pernas para o ar. E ali a gente continua tentando abafar essa voz de Deus dentro da gente. E a gente não percebe muitas vezes que é Deus falando conosco. O aumento da capacidade de se relacionar com o eu superior exige treino, coragem, paciência e determinação. A habilidade de escolher adequadamente não é jamais produto do acaso ou de reações acidentais, mas é diretamente proporcional à dedicação da criatura, que sabe silenciar a mente e permanecer num estado de espírito que favoreça o isolamento do seu interior de estímulos externos. Ou seja,
É um exercício de ouvir-se e não se deixar influenciar pelo ruído externo. Que ruído externo é esse, Alexandra? Pode ser vários. A opinião dos outros. Não, porque isso é loucura. Não faça isso. E tudo bem. Eu acho que a gente precisa ouvir pessoas. Então, quando a gente tem pessoas de confiança, quando a gente está numa dúvida sobre. A gente está ouvindo o nosso coração, está sentindo, mas a gente não está conseguindo clarear bem as nossas ideias. A gente tem que procurar ajuda. Ou vai para um psicólogo, ou se tem um amigo que a gente confia, que a gente sabe que é uma pessoa lúcida, uma pessoa coerente, que não é uma pessoa dada a roubos de loucura, conversar com essa pessoa. Ir atrás de uma constelação familiar para dar uma olhada no campo, sentir o campo, ver com seus olhos aquilo que você está sentindo por dentro. Tudo isso são recursos que nós podemos ter para interiorizar, para ouvir com mais sabedoria a voz que vem de dentro, que está nos dizendo, que está nos convidando. E não é fácil. Mesmo assim, não é fácil. Mas quando a gente entra nesse processo de se ouvir, de tentar ouvir a voz divina dentro da gente, a Imago Dei, né, como o Hamed colocou aqui para a gente, quando a gente começa a treinar e a exercitar isso, é de uma beleza, é de uma riqueza, é de uma grandiosidade tão profunda, que não tem como não ser amedrontador, mas ao mesmo tempo muito forte, de te dar a certeza, meu caminho é esse e não é esse. E ter essa certeza não significa não ter medo. Se eu tiver certeza do caminho que eu vou seguir, eu sei que eu não vou sentir medo. Não é isso. É você ter a certeza de que aquele é o rumo e mesmo com medo, você tomar a decisão de segui-lo. Porque o medo, gente, ela é uma emoção, ele é um sentimento, uma emoção, como é que eu vou dizer? Raiz, não é Nutella. Ele é raiz, ele não é Nutella. O medo faz parte do nosso instinto de preservação, do nosso instinto de defesa. E não tem como ser diferente. Mas ele vem para nos dizer, olha, é isso que você tem que fazer, mas busca os caminhos para você fazer isso com sabedoria. Então, é o nosso instinto de conservação e de sobrevivência acionando. Está tudo certo. Nada errado. Só que, às vezes, por causa deste medo, a gente não faz a escolha que o nosso coração está pedindo. E aí a gente vai seguir o outro caminho que a gente acha mais conhecido, mais seguro e mais confortável. E o caminho mais conhecido, mais seguro e mais confortável nem sempre vai ser o que vai nos trazer mais alegria. Nem vai trazer realização. E daqui a um tempo a gente vai se ver triste, talvez angustiado, angustiada, não se sentindo feliz pelo caminho que tomou. Então, fazer escolhas significa a gente ter uma conexão muito profunda conosco mesmo. A gente exercitar isso todos os dias, todas as horas, do se ouvir, do aprender a se conectar consigo, o que é um grande desafio. Ao escolhermos, aqui, em muitas ocasiões, o medo de escolhermos errado provém dos inúmeros erros de cálculo que fizemos em nosso reino íntimo. Nós não sentimos errado, a gente interpretou errado. A gente sentiu certo, mas a interpretação foi errada. Ao escolhermos, é preciso prestar muita atenção em nossas sensações internas. Em certos momentos, ensinou Buda, a mente precisa estar presente quando ocorrerem os fatos e acontecimentos, e se esvaziar quando eles terminam. É muito interessante isso.
Quando a gente vai fazer escolhas, a gente tem que sentir o que nosso coração está dizendo. E é interessante a gente perceber que quando fizermos as escolhas, gatilhos internos vão disparar. Gatilhos internos que podem ser de situações anteriores que ainda não estão bem trabalhadas e resolvidas dentro de nós. E que naquele momento a gente vai precisar olhar a nossa insegurança, a nossa falta de autoconfiança, a nossa falta de autovalor, uma falta de noção real das nossas capacidades e que podem ser acionados com as nossas escolhas e que elas são acionadas para a gente olhar de fato para elas e não para a gente fugir delas, não para a gente anestesiar essas sensações, mas para a gente olhar para elas, mergulhar nelas e resolvê-las. Então, fazer escolha não é uma coisa fácil. Quando essa frase de Buda diz que sempre que nós tivermos que fazer uma escolha, nós temos que estar muito presentes. A gente não pode estar com a cabeça viajando para todo lado, não. A gente tem que estar no aqui e no agora. A gente tem que estar respirando, sentindo e estar presente. O que o meu corpo diz sobre isso? O que a minha emoção diz sobre isso? O que o meu sentimento diz sobre isso? É se sentir, é se ouvir, é deixar falar o nosso sentimento. É um exercício, não é uma coisa fácil, mas é possível. E à medida em que a gente for se ouvindo e que a gente for estando cada vez mais presente na nossa vida, tomaremos decisões mais acertadas e mais alicerçadas com o que Deus decide para nós. Não vai ter desafio? Vai. E o principal desafio não está aqui fora, está aqui dentro. Mas os desafios vêm para que a gente possa passar por eles, para que a gente possa superá-los. E é isso que eu desejo para mim, e é isso que eu desejo para você esta semana. Você tem alguma escolha para tomar, alguma decisão para tomar, alguma escolha para fazer? Silencie, se afaste do barulho, vá para um lugar quieto, sente embaixo de uma árvore, escuta o barulho das folhas, tente ouvir a sua alma, tente ouvir o seu coração e veja o que ele lhe diz. E depois, tome a sua decisão, por mais difícil que ela seja. Eu escutei uma frase uma vez, dentro de um trabalho de uma querida amiga, onde ela nos pedia que naquele dia, naquele trabalho, nós fizéssemos como Pedro e caminhássemos sobre as águas. Aquela decisão de Pedro de descer do barco e ir andando até Jesus foi de uma extrema coragem. E ele andou sobre as águas. E ele estava a caminho do Mestre. Até o momento em que a sua fé fraquejou. E quando a sua fé vacilou, ele caiu no mar. Ele afundou. Mas enquanto a sua fé esteve forte, de que ele podia, ele andou sobre as águas. Portanto, que escolha você tem que fazer? Será que não é a hora de caminhar sobre as águas com muita fé? Pensa nisso. Um beijo. Uma linda semana para você. E não esquece, dá o teu like aqui se você gostou desse conteúdo. E se você conhece alguém que está precisando disso, passa para ela. É a sua forma de colaborar com a vida de alguém. Um beijo para você e até a próxima segunda-feira em mais um Café com Fé.